Olá a todos, seja bem-vindo aqui à segunda aula do nosso curso. Nessa aula, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui em mineração de dados, só que a gente vai trazer também nesta aula um componente aí adicional que é o KDD, tá certo, pessoal? E o KDD ele tem muita similaridade com o Datamine. E aí, quando eu estava coletando questão de concurso público sobre Datamine, eu vi muita questão de concurso sobre o KDD. E aí, como eu falei para você, pessoal, a gente está se baseando aqui no livro do Navat e ele coloca lá no capítulo de Data Mining ou mineração de dados alguns assuntos aqui também sobre o KDD, tá certo? Então a gente vai fazer aqui uma relação aqui do KDD e do Data Mining, tá? Primeiro ponto, pessoal, eu quero que você entenda que o KDD ele é algo mais genérico, tá? Na qual o Data Mining ele é algo mais específico. Nesse caso, pessoal, o que a gente pode conferir e concluir aqui? O datamine ele vai atuar como uma das partes do processo de descoberta do conhecimento. O KDD tem como significado aí a descoberta de conhecimento em banco de dados, né? A gente coloca aqui e, claro, a gente, acima de tudo, né, relembra que na aula passada a gente falou sobre dado, informação e conhecimento, né? Você se lembra disso? Falei para você que um dado ele é o que está mais próximo de uma máquina. Uma informação está mais próximo de um ser humano. E já a informação que a gente tem, o próximo objetivo é exatamente detalhar e estruturar essa informação a fim de que possamos passar para o pilar do conhecimento. Então, quando nós atuamos na mineração de dados, eu pego os dados, realizo ali processamento adicional e chego na etapa de informação. Agora, quando eu trabalho aqui com o KDD, pessoal, aí eu passo utilizando essas 6 fases que a gente vai falar daqui a pouco. Eu passo da informação para o conhecimento propriamente dito, que seria essa descoberta de conhecimento dentro dos bancos de dados, tá certo? Então lembre-se, o datamine ele é apenas uma única parte aí dentro do KDD. Quais são as outras? Vamos lá. O processo de descoberta do conhecimento compreende 6 fases. Primeiro, seleção de dados. Segundo, limpeza de dados. Terceiro, enriquecimento de dados. Quarto, transformação de dados. 5, mineração de dados. E 6, relatório. Então veja, o KDD de maneira nenhuma ele é um concorrente aí do datamine. O KDD ele também ele não é uma tecnologia, ele não uma ferramenta, um framework. O KDD, na verdade, pessoal, ele é aí uma abordagem, tá? Uma abordagem na qual você possibilita, por meio de 6 fases aí, descobrir conhecimento dentro dos bancos de dados. E aí a grande questão, pessoal, se você analisar aqui nas 6 fases, tá? A fase que de fato vai viabilizar essa descoberta de conhecimento será a fase de mineração de dados, tá? Mas até que nós cheguemos a ela, a gente precisa aí estar trabalhando no processamento, na transformação dos nossos dados, tá? Então perceba, a gente vai primeiro selecionar os nossos dados, depois vamos precisar realizar alguma limpeza ou não nos dados que a gente tem, porque é uma coisa que acontece bastante, tá, pessoal? Você nunca vai encontrar um conjunto de dados aí extremamente pronto para você apenas já aplicar a mineração de dados, né? Principalmente se você está querendo aplicar mineração de dados com base de dados externas. Aí é que você não vai encontrar mesmo, tá, pessoal? Até porque a gente tem diversos padrões de dados, tá? E um padrão de dado em uma empresa pode ser diferente de um padrão de dados em uma outra empresa. É por isso que essa etapa é muito importante. Temos a etapa também de enriquecimento de dados, transformação de dados, e aí sim a gente chega aqui no nosso objetivo, que é a mineração de dados. E por último, a gente vai ver algum meio de entregar o resultado de todas essas etapas aí dentro de um relatório, tá? Então vamos comentar um pouco sobre cada uma dessas etapas. Primeira etapa, seleção de dados. Consideramos que estaremos realizando descoberta de conhecimento em um banco de dados. Podemos focar a descoberta de conhecimento em um escopo específico do banco de dados. Durante essa etapa são escolhidos então os dados que queremos levar em conta durante todo o processo da descoberta de conhecimento. Isso aqui é uma coisa interessante, tá, pessoal? Eu comentei ainda há pouco que dificilmente quando você vai realizar um processo de análise e mineração de dados, principalmente em uma base de dados externa,
dificilmente você vai pegar uma base de dados externa que já está praticamente pronta, só no ponto de você aplicar ali a técnica de mineração de dados. Isso acontece por dois motivos, tá, pessoal? Cada regra de negócio de uma empresa é diferente de outra, tá certo? Isso a gente não pode exigir que seja tudo igual entre todas as organizações, porque isso aí realmente é de acordo com as especificidades de cada organização. A grande questão, pessoal, que pode ocorrer dois problemas, tá? Quando você pega uma base de dados aí externas para aplicar técnicas de mineração de dados. O primeiro problema é quando você tem informação demais e o que você quer analisar, o que você quer realmente prever, ou o que você quer aplicar no processo de mineração de dados é apenas uma parte específica daquela base de dados. Nesse caso, você então está atuando aí na etapa de seleção de dados, tá? Quando isso ocorrer, o que você vai ter que fazer? Você, enquanto analista, você vai ter que abrir lá a base de dados, você vai ter que realmente realizar um estudo de viabilidade e documentação daquela base e realizar a seleção dos dados que você quer incluir no seu processo de mineração de dados, tá? Dessa forma, pessoal, você atinge aí o primeiro objetivo, tá? Você tinha dados diversos ali que você nos quais não utilizaria todos. Você então selecionou os dados que vai utilizar e então já prepara para as etapas posteriores até chegar à mineração de dados. O segundo grande problema, pessoal, é quando acontece o oposto, tá? É quando você tem dados bem pequenos, tá? Dados ainda que não são suficientes aí para estar contribuindo para o seu processo de mineração de dados, tá? Aí nesse caso, pessoal, a gente vai abordar em uma outra etapa que se chama a etapa de enriquecimento de dados, tá? Mas lembre-se, quando você vai analisar a mineração de dados em base de dados externa, pode ocorrer dois problemas. O primeiro, ter informações demais, né? Ter dados demais, você vai utilizar apenas um conjunto específico dos dados, ou então você tem dados de menos e você precisa então complementar os seus dados com dados externos para que você então consiga realizar a mineração de dados. Segunda etapa, a etapa de limpeza de dados, tá? Só um detalhe, pessoal, que eu acabei não comentando aqui, mas em relação ao KDD, tá, pessoal? A essas 6 etapas aqui a gente tem que decorar, infelizmente, tá, pessoal? Por que eu digo isso? Porque algumas questões de concurso, elas vão te dar a descrição para você marcar corretamente qual é a etapa do KDD, e esse tipo de questão é muito boa, porque ela, de certa forma, ajuda os candidatos que realmente compreenderam sobre o assunto a acertar a questão. Porém, pessoal, a maioria das questões de concurso que cobraram sobre o KDD era perguntando aí quais são as 6 etapas do KDD. E aí, nesse caso, para que você não seja pego desprevenido, tá, pessoal? Você vai precisar decorar e internalizar todas as 6 etapas que a gente está falando aqui, tá? Primeira, a seleção de dados. Agora nós passamos então para a limpeza de dados. Limpeza de dados é o processo onde é realizado nas variáveis que foram selecionadas na etapa anterior, certo? Então, isso aqui já é um ponto bem importante, tá? Você tem uma base de dados na qual as variáveis estão ali totalmente desestruturadas, totalmente ali modificadas, e você vai ter que aplicar a limpeza de dados. O que você faz? Você primeiro segue a risca, tá, pessoal? A sequência, primeiro seleciona os dados que você quer trabalhar e você vai fazer a limpeza dos dados só nas variáveis que você selecionou para posteriormente aplicar a mineração de dados, tá? Então é por isso que é interessante seguir aqui sequencialmente as etapas do KDD, pois aí você vai ter um trabalho muito menor do que teria se tivesse que limpar toda a base de dados, imaginando aí que seja uma base de dados muito grande, tá, pessoal? Envolve o processo, por exemplo, de correção de valores de alguns dados, né? Corrigir código postais inválidos, eliminar registro com prefixo de telefone incorreto e por aí vai, tá? Então aqui, pessoal, é realmente onde se concentra um grande trabalho, tá? Dentro das etapas do KDD, porque isso aqui é muito comum, tá, pessoal? Principalmente quando você trabalha com dados aí de banco de dados externos, tá? Imagina só, você está trabalhando aí com uma empresa, né? Trabalhando com mineração de dados para uma empresa, e essa empresa é uma empresa
que reside nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ter uma grande dificuldade, tá, pessoal, na limpeza de dados, porque o que eles utilizam lá de padrões locais e regionais é totalmente diferente dos padrões locais e regionais aqui do Brasil, tá? Então, nesse caso, pessoal, você vai ter o quê? Você vai ter um grande trabalho aí na limpeza de dados, tá? Código postais inválidos, eliminar registros com prefixo de telefone incorreto. Tem a questão também dos números, né, que representam a casa de milhar, o ponto e a vírgula, tá? Então, tudo isso aí, pessoal, são etapas aí, são na verdade técnicas que estarão envolvidas aqui na limpeza de dados, tá? É por isso que quando a gente pensa na mineração de dados, o trabalho que a gente vai ter é um trabalho muito pequeno, pessoal, em relação às etapas anteriores, tá? Como selecionar dados, que não é uma etapa tão grande. Agora, limpar dados e transformar dados, aí sim, pessoal, é onde reside boa parte do processo ali, boa parte do processo de trabalho dentro das etapas do KDD, tá certo? Até porque na mineração de dados hoje a gente já tem ferramentas aí que constrói modelos preditivos com um clique, né? Ou até mesmo com, se você utiliza ali alguma linguagem de programação, Python, R, ou alguma outra, você já tem vários pacotes e bibliotecas prontos, só para que você utilize ali, coloque o código, né? E automaticamente o modelo preditivo ele já é criado, já é otimizado, tá? Então a grande questão aqui, pessoal, não vai ser o grande peso, né? O grande gargalo aqui não vai ser tanto na criação ali do modelo preditivo ou na mineração de dados, tá? Mas vai ser nas etapas anteriores que darão subsídios para a etapa de mineração de dados, tá? Sendo que uma delas que vai dar grande subsídio aqui é a limpeza de dados, tá? Que é onde reside aí um grande trabalho que é realizado aqui nas etapas do KDD. Enriquecimento de dados. Lembra quando nós comentamos os dois problemas que pode ter no processo de mineração de dados quando você vai trabalhar com uma base de dados externa? Primeiro é quando você tem uma base muito grande e você vai querer trabalhar com parte específica da base de dados. E o segundo, exatamente o oposto, é quando você tem uma base de dados pequena na qual você precisa de informações adicionais, de dados adicionais, para criar então o seu processo de mineração de dados. Quando isso acontecer, pessoal, segundo problema aí, você vai utilizar a etapa de enriquecimento de dados, tá? O processo de enriquecimento normalmente melhora os dados com fonte de informações adicionais. Por exemplo, dados os nomes de cliente, números de telefone, a loja pode adquirir outros dados sobre idade, renda e avaliação de crédito e anexá-los a cada registro, tá? Então, o que é isso, pessoal? Nós tínhamos ali informações pequenas lá na base de dados, mas as informações que eu tinha, eu conseguia, por meio delas, obter novas informações ali por meio de algumas aplicações ou até por meio de novos dados dentro da internet, tá? É por isso, pessoal, que realmente há grande possibilidade, mesmo que você tenha os dois problemas que a gente citou, né? O primeiro problema, base de dados muito grande, o segundo problema, base de dados muito pequena, mas isso aí não é um impeditivo para que você trabalhe com mineração de dados, tá? É por isso que é legal a gente trazer esse conhecimento aqui do KDD, justamente aí KDD com o data mining, porque quando você segue o KDD, ali as etapas sequenciais, você tem uma compreensão melhor do problema de negócio. E chegando ali na quinta etapa, que é a etapa de mineração de dados, pode ter certeza que você vai estar bem mais preparado ali para escolher com base nas etapas anteriores qual tipo de conhecimento você quer trabalhar para resolver problema de negócio daquela organização. Porque sabe, pessoal, uma coisa é certa, o mais importante de tudo, que a gente já falou até aqui, não é qual tipo de conhecimento que eu quero trabalhar, né, qual algoritmo eu vou utilizar, se eu tenho muitos dados ou não tenho, se eu tenho um bom analista de dados que consegue ali por meio de web scrap ou por meio de programação coletar dados adicionais à minha base por meio aqui do enriquecimento de dados. Ainda assim, o mais importante de tudo, tá, pessoal, será resolver problemas, tá? Será a resolução de problema de negócio da empresa. Então a gente não utiliza mineração de dados ou não utiliza o KDD porque é legal, né? Até que vamos combinar, né? Embora seja legal, mas a gente utiliza isso para quê, pessoal? Justamente para resolver problemas de negócio dentro das organizações, tá? Então sempre que a gente estiver que priorizar
a resolução de problemas de negócio. Em relação à tecnologia, tá, pessoal? A gente vai sempre priorizar o quê? Exatamente a resolução de problema de negócio, tá? É exatamente por isso que a mineração de dados, machine learning, redes neurais, os algoritmos, eles existem, tá? Porque eles existem exatamente para resolver problemas de negócio nas organizações, tá? E é dessa forma também, pessoal, que um profissional de TI, tecnologia da informação, ele precisa ter essa compreensão de que a tecnologia da informação, ela vai ficar ali no meio, tá? Servindo ali como suporte e apoio para a tomada de decisão, tá certo? Transformação de dados. Transformação de dados e a codificação podem ser feitos para reduzir a quantidade de dados. Exemplo, os códigos de item podem ser agrupados em relação à categoria de produtos, em áudio, vídeo, suprimentos e etc. E o exemplo 2, os códigos postais podem ser agregados em regiões geográficas, rendas podem ser divididas em faixa e assim por diante. Então aqui, pessoal, eu já penso aqui em agrupar informações que estejam correlacionadas, tá? Essa etapa a gente denomina aí como transformação de dados. Por exemplo, né, a gente pode ter código de item em relação à categoria de produtos, a gente já pode aí criar um agrupamento dessas informações para que facilite, né, quando a gente chega na mineração de dados, a trabalhar com esses dados que já estejam agrupados, tá? Se você não conhece, a gente já tem na mineração de dados um tipo de conhecimento que se chama agrupamento, pode ser denominada também de clusterização, que vai nos ajudar bastante, tá, pessoal? Para que a gente já tenha ali um pontapé inicial para criar o nosso processo de mineração de dados, tá? Então perceba que a gente está seguindo aqui um sequenciamento bem definido, tá? Primeiro a seleção de dados, a gente vai selecionar os dados que vai entrar lá no processo de mineração de dados. Segundo, limpeza de dados, tá certo? A gente precisa realmente realizar limpezas adicionais nos dados que a gente já escolheu, já selecionou. Terceiro, a gente precisa enriquecer os dados, tá? Caso as informações que venham na base de dados não seja suficiente, eu preciso ali ter um conhecimento de algum analista de análise de dados, né, que consiga coletar dados por meio de web scrap ou por meio aí de utilização de alguma API que possa estar na internet atualmente. Então, eu tenho que estar consumindo essa informação e coletando novos dados para serem adicionados no pipeline, né, e ajudarem no processo de mineração. E aí agora a gente tem a transformação de dados, que seria o agrupamento de dados correlacionados, tá? Podemos citar aqui também códigos postais, podem ser agregados em regiões geográficas, e rendas podem ser divididas em faixa e assim por diante, tá? Isso vai facilitar, pessoal, acredite, aos tipos de conhecimento que a gente vai ter específicos lá na mineração de dados, a classificação, a regra de associação, agrupamento, padrões sequenciais e por aí vai, tá certo? Então entenda essas 4 etapas aqui, até aqui, que são etapas aí extremamente importantes para a etapa posterior, que é a etapa de mineração de dados, que é de fato onde vai ocorrer a mágica, tá, pessoal? Mas lembre-se, embora seja uma das etapas mais importantes, não é uma etapa que costuma ser tão penosa quanto as demais, tá? O processo de fato em que vai ocorrer mais trabalho serão aí nas 4 primeiras etapas, tá? Na 5ª etapa, se você fez um bom trabalho, você vai apenas ali colocar a cereja do bolo, tá? É claro que vez ou outra você precisa estar incrementando novos trabalhos aí na mineração de dados, tá? Mas se você tiver feito um bom trabalho nas 4 etapas anteriores que a gente falou até aqui, você já vai ter um embasamento muito forte aí para chegar na mineração de dados. Em relação à mineração de dados, tá, pessoal? A gente já comentou o conceito, tá? Então não vamos aqui relembrar novamente o que é mineração de dados, mas a gente vai colocar como que a mineração de dados ela pode ser utilizada aqui como a 5ª etapa do KDD, que é a descoberta de conhecimento em banco de dados. Podemos utilizar aqui 3 técnicas, tá, pessoal? Regra de associação, padrões sequenciais e árvore de classificação. Desvendar, pessoal, cada uma dessas 3 técnicas é realmente aí a grande sacada, né, o grande pulo do gato aqui na mineração de dados, tá? Como nesta aula aqui o objetivo foi a gente falar sobre o KDD, a gente vai deixar para falar especificamente sobre cada uma dessas técnicas aí posteriormente nas aulas posteriores, tá? Mas nesse caso vou colocar aqui só um objetivo aí genérico de cada uma das 3 técnicas, tá? Primeira, regra de associação.
Por exemplo, sempre que um cliente compra um equipamento de vídeo, ele ou ela também compra um aparelho eletrônico, tá? Isso aqui, pessoal, se você não conhece, tá? Hoje em dia as aplicações de e-commerce, principalmente a empresa Amazon, que foi aí a pioneira nesse segmento de e-commerce, né? E até hoje tem uma grande soberania lá nos Estados Unidos. Ela utiliza bastante desse conceito, tá, pessoal? Se você acessa aí o portal de e-commerce do site dela, quando você clicar ali, por exemplo, e adicionar algum item no carrinho, com base nos dados que ela coletou de você durante o processo que você estava logado naquele e-commerce, né? E com base ali na similaridade que ela vai encontrar do seu perfil com outros consumidores, ela vai acabar te sugerindo aí a compra de novos produtos, tá, pessoal? Aquela determinada funcionalidade. Você que comprou isso pode querer comprar isso aqui abaixo, né? E ela vai te dar uma lista de sugestões, né? A gente chama isso de sistema de recomendação, que você vai estar sendo guiado aí por meio de um algoritmo de machine learning, um modelo preditivo que vai estar te sugerindo novos produtos, tá, pessoal? Isso aí é feito então pelo que a gente chama de regra de associação, tá? Também é chamado, pessoal, de market basket, tá? Que seria exatamente análise de cesta de compra, tá? Sempre que fulano de tal compra isso, ele pode também querer comprar aquilo, tá? Isso aí a gente vai falar posteriormente nas próximas aulas, tá? Mas saiba que é uma técnica que a gente pode aplicar aqui na mineração de dados dentro do KDD. Então, quando a gente quiser trabalhar com regra de associação, acima de tudo aí, recomendando novos produtos com base no que foi comprado até então, a gente pode utilizar regra de associação. Temos também padrões sequenciais. Por exemplo, suponha que um cliente, dentro de 3 meses, ele ou ela compre suprimentos fotográficos. Depois, dentro de 6 meses, ele ou ela provavelmente comprará um item de acessório, tá? A gente vai falar também mais a fundo sobre esta técnica de padrões sequenciais, mas saiba, tá, pessoal? Eu já vou desvendando um pouco para você aqui nesta aula, tá? O padrão sequencial nada mais nada menos é do que a descrição de uma regra de associação, só que com a restrição temporal, tá, pessoal? Então, padrões sequenciais seria a mesma coisa de uma regra de associação, só que levando em consideração a restrição temporal. Perceba que na regra de associação nós não comentamos em nenhum momento aí sobre o tempo, tá? Já no padrão sequencial, a gente tem a descrição ali de a regra de associação, né? Lembrando a recomendação de que comprou o item pode comprar outro, só que no meio disso a gente tem aí a restrição temporal, tá? Então, nesse caso, isso se categoriza aqui como a técnica de padrões sequenciais. Por último, nós temos aqui a árvore de classificação. Por exemplo, os clientes podem ser classificados por frequência de visita, tipo de financiamento utilizados, valor de compra, afinidade para tipos de compras e por aí vai, tá certo? Então aqui a árvore de classificação é quando você quer obter como valor preditivo a classificação, tá? Então imagina só, a classificação você vai obter classes no final. Então eu quero prever como será a otimização de crédito de determinado cliente. Então, para isso, eu vou ter várias informações sobre aquele cliente e eu vou estar prevendo se aquele cliente ele vai ter uma avaliação de crédito ruim, uma avaliação de crédito média ou uma avaliação de crédito boa. Ou então, eu posso também prever por qual seria a categoria daquele cliente, né? Seria um cliente VIP, um cliente que não compra muito, que compra pouco e por aí vai, tá certo? Então, tudo isso aí, pessoal, o nosso objetivo final vai ser o quê? Realmente categorizar os dados que a gente quer ter dentro de uma base de dados, tá? Então, com base nos dados que a gente tem, a gente quer chegar ao final na classificação de dados, né? Na categorização dos dados, com base nos dados que a gente trabalhou até o momento, tá, pessoal? Então, isso aí seria a árvore de classificação. Eu vou falar para vocês também sobre essas árvores de decisão, que é chamada aí dentro dos tipos de conhecimento, quando a gente trabalha aí com a classificação de dados, tá? No que tange a mineração de dados, tá, pessoal? Então fique bem tranquilo. A ideia é que neste momento foi apenas dar um overview sobre essas três técnicas. A gente vai abordar cada uma delas aí nas aulas de tipo de conhecimento dentro de mineração de dados. Perfeito, né? Passamos então da quinta etapa, vamos para a sexta e última etapa, tá, pessoal? Ela é chamada de relatório ou avaliação também. Qual que é o nosso objetivo aqui, né?
Os resultados da mineração de dados podem ser informados em diversos formatos, como listagem, saída gráfica, tabela de resumo ou visualização, tá? Chegamos aqui ao final, tá, pessoal? Chegamos ao final da sexta etapa, né, das etapas do KDD. Na sexta e última etapa, a gente vai pensar agora como que a gente entrega o resultado que foi gerado, tá? Vamos entregar em uma listagem, uma saída gráfica, uma tabela de resumo, ou então vamos criar aí visualização de dados, vamos criar aí um dashboard, ou até melhor, né? Por que não pensar nisso? Vamos criar uma aplicação web ou aplicação móvel na qual colocamos o resultado, né? Colocamos o nosso modelo preditivo que criamos na mineração de dados dentro dessa aplicação, tá certo? Então, mais uma vez, pessoal, isso aqui mostra aquilo que eu comentei na aula anterior, de que o objetivo da mineração de dados não é criar para ti uma aplicação web que vai prever dados sobre um determinado segmento, tá? Na verdade, não é nada disso. A mineração de dados ela vai apenas realizar ali a previsão de dados de um determinado escopo. Só que ela pode entregar como resultado ali um arquivo texto, tá? Contendo ali as classificações, contendo ali as associações que a gente viu ou os padrões temporais. Aí o teu objetivo enquanto engenheiro de software, na verdade, enquanto analista de dados, ele conclui nisso aí, né? Você criou o processo de mineração de dados, o teu trabalho concluiu. Aí agora você vai entregar isso aí, essa lista, esse arquivo de texto para um engenheiro de software, e aí sim ele vai pensar então na criação de alguma aplicação web ou de alguma aplicação móvel, né, para justamente colocar a produção do modelo preditivo que ele criou, tá? E aí, de fato, pessoal, isso é realmente muito legal, tá? E a gente tem visto bastante hoje em dia. Algumas empresas têm até denominado esse profissional de engenheiro de machine learning, tá? Machine learning, aprendizagem de máquina com mineração de dados são duas áreas aí bem similares, tá? Na qual você desenvolve o seu modelo preditivo, né? Desenvolve o seu resultado aí de uma mineração de dados. E aí agora você pega o resultado e coloca isso dentro de uma aplicação web ou aplicação móvel, tá? Saiba que os profissionais que têm essa competência e essa habilidade de tanto desenvolver o processo de mineração de dados e criar aplicação web ou móvel, até mesmo criar ali um dashboard contendo várias visualizações de dados, ele é um profissional aí muito competente, vai ser um profissional aí muito cobiçado pelo mercado, tá, pessoal? Porque de fato a demanda é muito grande aí para a área de mineração de dados, machine learning e acima de tudo para quem também sabe trabalhar com colocar aplicações analíticas em produção dentro de aplicações web ou aplicações móveis também, tá certo, pessoal? Nesse caso a gente fecha aqui a nossa aula neste momento. Falamos do KDD, falamos aí das 6 etapas, tá? Relembrando, seleção de dados, primeira etapa, segunda etapa, limpeza de dados, terceira etapa, transformação de dados, na verdade, enriquecimento de dados, quarta etapa, transformação de dados, quinta etapa, mineração de dados e sexta etapa, relatório ou avaliação, tá, pessoal? Então lembre-se, a mineração de dados ele é apenas uma parte, uma etapa dentro do KDD, tá certo? Vou finalizá-lo neste momento, te espero na próxima aula para a gente comentar um pouco sobre os objetivos de mineração de dados. Até a próxima aula.